Olá, boa tarde. Boa tarde. Que bom que você tá aí. Pastor Wilson acabou de entrar. Boa tarde. Boa tarde, Pastor Wilson. Saudade. Saudade da sua família. Manda um abraço aí para todo mundo. Estamos aqui na nossa live. Essa live eu creio que vai ser um marco, né? Nesse tempo para nós, né? Vai nos ensinar muitas coisas, como o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Se o som ao fundo estiver alto, boa tarde, pastor. Pastor, me dá um feedback aí, o som atrás está muito alto. A Rubi Moraes entrou. Rubinha amada, saudade, beijo. Me dá um feedback aí, gente, se o som atrás está atrapalhando, se minha voz está boa, se vocês estão conseguindo me entender. Amém, pastor Silvia, minha irmã lá do Piauí, beijo. O som da minha voz tá bom? O som tá bom, gente? Ou a música ao fundo tá atrapalhando? A Rubinha tá dizendo que tá ok. Ok. Amém. Manda o aviãozinho, beijo pra você também, Silvia. Manda o aviãozinho pra todo mundo, gente. Convida aí os seus amigos, os seus contatos. Porque hoje nós vamos aprender, né, como aqui vencer Amaleque. A Joyce entrou. Joyce amada, beijo. Manda o aviãozinho aí, chama os seus contatos. Eu já fiz isso com os meus. E daqui uns 2 minutinhos a gente já vai orar e começar essa palavra que eu creio que é muito pontual para esse tempo, né? Você tem se sentido cansado, esgotado, enfraquecido, às vezes até sem forças para orar, né? Para buscar o Senhor. Temos passado assim dias de uma atmosfera espiritual densa, pesada, né? Além dos ataques do dia a dia, né? E eu me vesti aqui com verde militar, aqui tô caracterizada com verde militar, não é à toa, né? E é porque nós estamos em tempos de guerra, né? Lembra daquela música da Ludmilla Feber, né? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Mas às vezes nós não conseguimos. Às vezes estamos passando por algum tipo de situação que faz com que nós não consigamos orar, que nós não tenhamos ânimo para a vida espiritual, que nós não tenhamos ânimo para ler a palavra, né? Para as disciplinas espirituais. E como vencer isso? Como vencer se nós não temos essa disposição, se nós estamos sendo atacados no nosso íntimo, muitas vezes nas nossas emoções e no momento em que nós estamos fracos ou distraídos, né? Hoje tantas coisas nos distraem e a indústria tem investido, né? De forma pesada, a indústria digital de uma forma pesada, para que nós fiquemos distraídos, né? Mas a palavra de Deus diz que um soldado, ele não se distrai com as coisas desse mundo. Um soldado, um bom soldado, e eu e você somos soldados. Eu e você fomos alistados para o exército de Deus. Né? Então, nós não podemos estar embaraçados. Como vencer Amaleque? Quem é Amaleque? Para nós vencermos, nós temos que ter uma boa estratégia. Fica aqui comigo que você vai aprender a estratégia que Deus nos dá para vencer esse inimigo. Quem é esse inimigo? O como ele age? Como saber se eu estou sendo atacado ou não por Amaleque? Tem os sintomas. Né? Tudo tem suas características. Então nós vamos saber disso hoje, e eu quero orar com você nesse momento antes de começar.
Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Espírito Santo. Eu quero te dizer, Paizinho querido, que sou nada sem o Senhor, sem ti nada eu posso fazer. Eu clamo, Senhor, a cobertura do teu sangue nessa hora. Eu clamo, Senhor Deus, que o Senhor venha como uma brasa viva do teu altar, Senhor Deus, e coloque nos meus lábios para atingir exatamente e falar aquilo que o Senhor quer falar para os corações que precisam do teu pão nessa hora, em nome de Jesus. Eu quero agradecer desde já, né, cada pessoa que entrou aqui nessa live, e vamos começar a nossa live. Eu quero que você, se você tiver uma Bíblia aí próxima a você, se você não tiver, me escute, né? Nós vamos começar lendo um texto aqui. Você vai aprender muito hoje, você vai aprender a guerrear contra esse inimigo, contra Amaleque. O texto base, o nosso texto base, ele está em Êxodo 17, do 8 ao 6. Diz assim: E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: Escolhe para nós homens e vai, luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro, com o cajado de Deus nas mãos. Então Josué fez como Moisés lhe dissera, e lutou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro, ou ao cume do monte. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. E quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas, e tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele. E ele assentou-se nela, e Arão e Ur apoiaram suas mãos, um de um lado e o outro do outro. E suas mãos ficaram firmes até o sol se pôr. E Josué derrotou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Uau! Amaleque foi derrotado, mas Deus deu uma estratégia para eles. E eu vou só baixar um pouquinho o som para a gente continuar. Amém. Aleluia. Então, nesse texto que nós vimos, eu quero que você entenda uma coisa. Você vai ver, se você mergulhar nas escrituras no Velho Testamento, você vai ver o tempo todo um contexto de guerra muito real. E aquela guerra, ela já apontava, não que hoje não tenha guerras reais, nós sabemos que existem guerras, que nós já passamos por uma Primeira e Segunda Guerra mundiais, e que em alguns países, né, existem conflitos internos, né? Nós já vimos na história guerras internas também em alguns países, exemplo dos Estados Unidos, onde houve a guerra de secessão dos Estados Unidos. Mas aquele contexto bíblico, ele apontava para um contexto muito real e espiritual. Eu quero que você entenda que tudo que nós vemos, esse mundo que nós vivemos hoje, ele existe porque existia um mundo espiritual antes, né? Tudo foi criado pela palavra da boca de Deus, pela palavra que saiu da boca de Deus. E é interessante nós entendermos isso tudo. Amaleque, quem é esse inimigo? Esse inimigo que foi um inimigo real para o povo de Israel, mas é um inimigo espiritual, um principado que age hoje na minha e na sua vida. Quem é esse inimigo? Alguém tem alguma dica? Se quiser interagir, pode interagir. Se quiser colocar aí nos comentários, quem é Amaleque? Ninguém se habilita? Eu vou te dizer quem é Amaleque. Amaleque, ele foi o neto de Esaú. Esaú, o irmão de Jacó, né? Esaú que vendeu a sua primogenitura, a sua herança, o que o seu pai tinha,
o legado que o seu pai tinha para repassar para ele vendeu ali por um prato de lentilhas, justamente porque estava cansado. Guarda essa palavra, cansaço, fraqueza, distração. É justamente nessa hora que Amaleque vem agir nas nossas vidas. Então, Amaleque, ele foi neto de Esaú, e Amaleque, o seu nome, ele significa habitante dos vales. É um inimigo espiritual, é um principado que ele habita quando nós estamos passando por situações de vale, quando nós estamos passando por situações de dificuldades, por crises. Você já passou por alguma crise onde você disse, essa daqui eu não vou sair dela, eu não tenho forças, eu tô tão fraco, eu tô tão fraca, eu não consigo me mover para orar, para ler a palavra, eu não consigo ir adiante, eu não consigo avançar naquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, né? Você que é líder, você que não é líder, todo mundo que não exerce um tipo de liderança ministerial na igreja é líder de alguma coisa. Você lidera na sua casa, quem sabe você é líder no trabalho. Às vezes vem tantos desafios e nós estamos tão enfraquecidos mental e fisicamente que nós pensamos, não conseguimos avançar, não conseguimos ir adiante. Então Amaleque é esse principado que ele vem se aproveitar, que ele vem agir justamente nesse momento de vale. Guarda isso. É um principado. Amaleque, ele age em pessoas que estão passando momentos de dificuldades, pessoas que estão passando momentos de transição, pessoas que estão passando provas. Você está passando alguma prova emocional, espiritual, econômica, ministerial? Amaleque com certeza está à espreita. Pessoas que têm fragilidades emocionais, espirituais e financeiras. Nunca se tomou tanto antidepressivo como nessa era. O isolamento acentuou muito isso, né? Doenças psíquicas, doenças emocionais, patologias, né? Doenças físicas, doenças emocionais, enfermidades, né? A diferença entre doença e enfermidade é que a enfermidade tem uma raiz espiritual. Então, como combater isso? As pessoas que estão sendo atacadas por Amaleque, Amaleque que é o habitante dos vales, Amaleque vem atuar justamente nessas situações. Pessoas que estão passando por dificuldades, transições, porque no momento de transição sempre surgem dúvidas, surgem desequilíbrios emocionais. Quem já mudou de cidade? Eu já mudei de cidade algumas vezes. E é sempre muito difícil, você sai do meio em que você está, você não está mais naquele meio, se você é cristão, você não está mais naquele meio ministerial, onde você tem amigos, irmãos, né? A Bíblia fala que tem amigos que são mais chegados que irmãos. Às vezes você casou e foi embora, ou aconteceu alguma situação financeira, né? Você era muito bem financeiramente, quebrou nesse isolamento e se sentiu debilitado financeiramente. Como fazer isso? Com muitas contas, com muitas dívidas. Felu Costa, boa tarde. Carvalho, Letícia, boa tarde. Igreja Batista entrou, boa tarde. Amém. Então, gente, Amaleque é um principado que age na independência, pessoas que são independentes. Não tem aquelas pessoas independentes que acham que não precisa de igreja, não precisa congregar, ou se congrega, são pessoas independentes. Eles não querem viver em comunhão. São presas fáceis para Amaleque. E pessoas que têm Amaleque, ele vai agir também nas nossas fraquezas. No momento em que nós estamos mais fracos. No momento em que ele acha aquela brecha ali
pecados que você não consegue vencer. Sabe aquelas pessoas que dão as mãos com pecados por acharem que são pecadinhos pequenos, inofensivos? Né? Mentiras, corrupção. A gente acha que a corrupção só é a nível dos nossos políticos. Não, a corrupção está no coração do homem, de todo homem que herdou as consequências do pecado de Adão. É o que a Bíblia nos diz. Então, essas pessoas são presas fáceis para Amaleque. Eu vou repetir para as pessoas que entraram agora, que Amaleque, quem é Amaleque? Amaleque foi um grande inimigo de Israel, né? Foi o primeiro inimigo de Israel depois da saída do povo do Egito. O povo foi liberto, né, das mãos de Faraó, que é outro principado, que para nós aponta o quê? É a prisão do mundo, do pecado. Né? Satanás é uma figura de Satanás, a Faraó. Então o povo saiu, Moisés liberta ali, é usado para libertar o povo com mão poderosa ali do Egito, e eles são arrancados com mão poderosa do Egito. Mas interessante que o povo de Israel nunca teve nenhum embate direto com os egípcios. O Egito nunca houve uma luta real travada entre Egito e Israel. Mas eles perseguiram, houve uma perseguição. E ali onde acontece tudo aquilo, onde Moisés com o bordão, com a vara, com o cajado, abre o mar vermelho. E com mão poderosa ali, no lugar onde não havia um caminho, Deus abre um caminho. E foi assim que Deus fez comigo e com você que entregamos a nossa vida para Jesus. Onde não havia caminho, onde não havia possibilidade de salvação, Deus abriu um caminho por meio de Jesus, que nos deu a salvação. Então ali naquele momento, Deus tira o povo com mão poderosa do Egito. Deus tira o povo com mão poderosa. E ali eles são levados para o deserto. E qual é o primeiro inimigo depois que eles são arrancados do Egito, que o povo de Israel se depara e vai lutar? É com Amaleque. Amaleque é o primeiro inimigo. Eles ainda estão nessa situação, no deserto, em Refidim. E eles tinham acabado de ir contra Moisés e dizer: olha, nós estamos com fome, nós queremos pão. E ali Moisés, por direcionamento de Deus, diz para o povo o que vai acontecer, e eles têm a possibilidade de experimentar do maná. O maná, que é o pão com gosto de mel, que vinha todas as manhãs. Mas o primeiro inimigo foi Amaleque. E eu quero que você entenda algo. Amaleque é um principado, eu estou repetindo para quem está entrando na live. Amaleque é um principado para nós hoje, e o alvo dele, ele age nas pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, de transições, seja de mudança, seja que mudança for, mudança ministerial, mudança de cidade, mudança na situação financeira, mudança na situação familiar. Às vezes tem uma crise na família, né? E ali as duas pessoas chegam a pensar em se divorciar. Então Amaleque, ele age nesse momento, em momentos de fragilidades emocionais, de fragilidades espirituais, financeiras, pessoas que estão com muitas dívidas, que estão realmente na bancarrota, né? Amaleque, ele está intimamente ligado também a esse cenário de escassez financeira, pessoas independentes, né? Independentes, né? Pessoas que acham que podem viver longe do corpo de Cristo. Não, você não é a igreja. Eu, Camila, não sou a igreja. Não sou a igreja. E você não é a igreja, mas nós, juntamente com os nossos irmãos, em comunhão, nós formamos a igreja de Cristo.
Mas você sozinho, você não é igreja. E sozinho, eu e você somos uma presa fácil para Amaleque. Fácil para Amaleque. Então, pessoas independentes e pessoas que têm aqueles pecadinhos de estimação, ele age na nossa fraqueza, na hora que nós negociamos os nossos valores. Na hora em que nós dizemos, não, isso daqui não tem nada. Isso daqui... nós somos pressionados por uma situação e pecamos, né? Aquela mentirinha branca, né? Aquela corrupçãozinha do coração do homem. Eu tô com dificuldades financeiras, eu vou arrumar um jeito, né? Aqui de ganhar um a mais, de ganhar até de uma forma que não é uma forma que agrada a Deus, uma forma desonesta. Então, Amaleque trabalha nesse momento. Eu quero que você preste muita atenção, porque Deus está nos dando estratégias. Para nós vencermos o inimigo, nós temos que saber quem é o inimigo e nós temos que ter uma estratégia, e o Senhor dava estratégia para o seu povo. Todas as guerras, nenhuma guerra, nenhum embate foi uma estratégia igual. Foi igual para todo mundo. Não. E nós lemos o texto, né, de Êxodo 17. Nós lemos aqui 17, do 8 ao 16, que fala que foi a primeira batalha onde Moisés estava ali, subiu ao monte com o bordão de Deus, com a vara de Deus. Mas Moisés levantou as mãos enquanto Josué foi para a batalha com os homens de guerra, guerrear contra Amaleque, mas as mãos de Moisés pesaram. As mãos de Moisés se fizeram pesadas. E aí chega Arão e Hur e coloca uma pedra debaixo de Moisés, e Moisés pode descansar, pode se firmar, pode se posicionar sentado naquela pedra. Sentado naquela pedra. E você vai entender Arão e Hur, você vai entender Moisés aqui nesse contexto, você vai entender Josué e os guerreiros. Amém? Deuteronômio 25, do 17 ao 18 fala: lembra-te de Amaleque, do que Amaleque te fez pelo caminho quando saíste do Egito, como ele te encontrou pelo caminho e feriu os que iam na retaguarda. Ou seja, Amaleque é aquele inimigo que pega pela retaguarda, ele vem pelas costas, ele é traiçoeiro, ele é covarde, ele vem e te pega pelo susto. É quando você não está esperando, é quando você está distraído. Continuando. E todos que eram fracos atrás de ti, quando estavam cansados e enfraquecidos. E ele não temeu a Deus. Então, quando é que Amaleque pegou o povo? Quando o povo estava fraco, ele veio por trás. Quando o povo estava enfraquecido e cansado. Quantas situações fazem com que nós cansemos? Às vezes oramos por alguém, por um esposo, por uma esposa, e não vemos resultado. Oramos por uma situação e não vemos resultado. Às vezes relacionamentos nos cansam. Relacionamento com o patrão, você não aguenta mais estar naquele local de trabalho. Você não aguenta mais aquela mesmice que nunca muda. Você não aguenta mais o cenário da sua casa, o cenário ministerial. Eu não quero mais ficar aqui nesse lugar. Eu não aguento mais. Tá pesado para mim. Ninguém me reconhece, né? Olha que Amaleque gosta dessa frase. Amaleque gosta de reconhecimento. Amaleque gosta de reconhecimento. Essa minha situação financeira, quantas vezes eu já tentei um negócio e quebrou, ou estou tentando um negócio e só tem perdas. É nesse momento de fraqueza, de abandono. Você já foi abandonado por alguém?
Pessoas que fizeram aliança com você, veio de forma covarde e quebrou essa aliança e te abandonou? Seja matrimonialmente, seja ministerialmente, seja de amizades. Jesus passou por isso. E é nesse momento em que estamos enfraquecidos no nosso emocional que Amaleque se aproveita. 1 Samuel 30, do 1 ao 2, nós ainda estamos vendo quem é Amaleque e como ele age. Calma, nós vamos ver como acabar com esse principado, como guerrear, qual a estratégia que Deus nos dá pela palavra. 1 Samuel 30, de 1 a 2. E sucedeu quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziclag, no terceiro dia, que os amalequitas haviam invadido o sul de Ziclag e ferido a Ziclag, e queimaram com fogo toda a cidade, e haviam levado cativas as mulheres que nela estavam. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas a tomaram e prosseguiram no caminho. Eu quero que você entenda, Davi aqui ele tinha saído com seus valentes para a guerra. Davi tinha saído para a guerra, para guerrear. Ele ia ajudar outro rei a combater. E o rei chega lá e diz, olha, não, porque o outro rei falou que não era bom que Davi tivesse ali na batalha. Enfim, tem um contexto. Davi nesse tempo estava fugindo de Saul. Então Davi ia lutar contra, Israel, na batalha contra Israel. E aí um dos reis pensou, não é bom que Davi esteja junto, porque Davi vai se virar contra nós. Mas o rei ali, amigo de Davi, dá testemunho de Davi, e ele diz, olha, volta. E Davi tinha deixado essa cidade, Ziclag, tinha deixado onde ele estava morando, deixou as mulheres, as crianças e os velhos. E nesse momento que Davi se ausenta, Davi como autoridade, que Davi se ausenta, toda a cidade é tomada pelos amalequitas. E aqui diz que eles não mataram ninguém, mas eles levaram cativos. Olha, presta bem atenção no que eu vou te falar. Você que tem uma posição de autoridade, Davi tinha uma posição ali de autoridade com seus valentes, Deus já tinha dado. Saul estava reinando, ainda estava no trono, mas o reino já tinha sido tirado da mão de Saul. O reino já tinha sido dado a Davi. Davi tinha recebido a unção do Senhor por meio do profeta Samuel. E Davi deixa a sua cidade ali desprotegida para ir guerrear. E deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes nós, como cristãos, nós fazemos isso. Muitas vezes nós deixamos a nossa casa desprotegida, o nosso lar desprotegido, para entrar em guerras em favor de outras pessoas. E é nesse momento também que Amaleque entra, é nesse momento que Amaleque se aproveita e entrou ali e tomou cativas as mulheres, as crianças. Quem foi cativo? Gente, essa história é a história da minha e da sua vida. Isso é uma realidade espiritual para nós. Quem foi tomado cativa? As mulheres e as crianças, os mais fragilizados. Amaleque vem contra o nosso legado, a nossa descendência. E deixa eu te dizer uma coisa. Amaleque também vem contra as crianças, contra os imaturos espirituais. É um dos alvos dele. E você vai saber mais adiante por quê, quando nós dermos as chaves. Tá na moda chave, então eu trouxe 3 chaves de acordo com a palavra para você vencer Amaleque. A estratégia que Deus deu.
dentro do texto. Mas você vai ver que os infantis espirituais, eles são alvo. A igreja é o alvo de Amaleque. Você, mulher, eu quero falar para você, mulher que me assiste, em especial, você, mulher. A mulher vive nessa guerra com o homem nesses dias de hoje, né? O empoderamento feminino para ser igual ao homem e fazer tudo que o homem faz. Mas a Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil. Você e eu somos vaso mais frágil. Por quê? Porque a gente não consegue pegar no pesado que nem os homens, não. A gente consegue. A gente consegue, e hoje as mulheres conseguem fazer executar muitas das profissões que os homens conseguem. Só que a mulher, ela não consegue se comparar ao homem, e a sua fragilidade está onde? Não saia da live, você mulher, porque eu estou falando isso. Eu estou falando debaixo do que a palavra de Deus fala. A mulher, ela é fragilizada nas suas emoções. Emocionalmente, nós não somos que nem os homens. Nós temos TPM. O nosso corpo todo mês se prepara para uma gestação que muitas vezes não vem. Nós ficamos irritadas, nós ficamos sobrecarregadas, nós ficamos estressadas. E é nessa hora que as nossas emoções são atacadas que Amaleque vem. E também para os imaturos espirituais. E aqueles e os velhos, eu quero falar dos velhos também, porque os velhos foram levados. Os velhos, aquelas pessoas que já dizem, estão com o coração endurecido. Isso daqui é uma figura espiritual para nós hoje, pessoas que estão com o coração endurecido, que diz, olha, não tem mais jeito essa situação mesmo, eu já não consigo ir com a mesma agilidade, eu já estou cansado, eu já vivi grande parte da minha vida, eu já estou cansado de muita coisa. Dênia, boa tarde, a Dênia acabou de entrar, amada. Amaleque entra nesse momento. Amaleque vem contra as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, em momentos de crise, na imaturidade espiritual. E como saber se eu estou sendo atacado por Amaleque? Agora você vai se identificar se você já sofreu algum tipo de ataque ou se você está sofrendo nesse momento esse ataque. Sintomas do ataque de Amaleque: murmuração, crítica, espírito de crítica. As pessoas que são atacadas por Amaleque, elas são críticas e elas apontam o dedo, e principalmente contra a sua liderança. Se é marido e mulher, é contra o seu marido. A mulher contra o marido. Se é o homem, é contra a sua liderança, é contra o seu chefe, é contra... Tem esse espírito de crítica contra a liderança. Se você for ver os textos que eu li, Êxodo 17, a partir do 8, se você voltar um pouco, você vai ver que o povo quis apedrejar Moisés. E você vai ver também que esse texto que eu li de Davi, quando Davi chega a Ziclag, e tá a cidade toda queimada, e os amalequitas levaram as suas esposas, as crianças e os velhos, os seus valentes, os valentes de Davi que andavam com ele, quiseram apedrejar Davi. Apedrejar. Então o espírito de crítica, de querer apedrejar, de querer apontar, independência, né? Você se reclui, você quer ficar mais sozinho, você quer andar só, você acha que você não precisa estar em comunhão, andar com seus irmãos. Você é a pessoa independente até de Deus. E muitas vezes usa até uma espiritualidade em nome de Deus para fundamentar aquilo que você quer. Se a sua família, cônjuges ou filhos estão aprisionados em pecado e longe da comunhão da igreja, é outro sintoma que Amaleque tem atacado a sua casa. E entenda,
família, cônjuges ou filhos aprisionados em pecados. E longe da comunhão da igreja não significa longe do culto. Longe da comunhão não significa longe do culto. Muitas vezes nós frequentamos sim a igreja, fomos lá bater o ponto. Dizer, olha Deus, estou aqui. Eu estou aqui, olha, eu marquei o ponto hoje. Né? Porque senão fulano e cicrano vai achar ruim se eu não for, não vamos. Para marcar ponto. Mas comunhão mesmo com os irmãos, nós não queremos, nós fugimos. Essas pessoas aqui são sintomas de pessoas que estão sendo atacadas por Amaleque. Dúvidas frequentes quanto ao que Deus instruiu você, ou dúvidas frequentes quanto ao que Deus te prometeu, e também dúvidas frequentes quanto à sua identidade, à sua filiação em Deus. Nem acontece alguma coisa, alguma situação difícil, e você já tem dúvida, será se foi isso mesmo que Deus me falou? Eu quero uma confirmação, eu quero uma palavra, e você começa a ir mais para o misticismo do que andar sobre a palavra que saiu da boca de Deus e que está de acordo com as escrituras sagradas. Essas pessoas estão sofrendo forte ataque de Amaleque. Dúvidas frequentes quanto ao que Deus prometeu. Será se foi essa mesma a promessa de Deus? Será se eu não me confundi? Será inseguros? São pessoas inseguras, e pessoas inseguras quanto à sua identidade, porque estão passando por vales. Porque lembra, o nome Amaleque é habitante dos vales. Amaleque vem combater conosco quando nós estamos passando por momentos de crise, momentos de fraqueza, momentos em que estamos nos sentimos fracos espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, em momentos de fraqueza, seja em qual área da nossa vida, que nós dividimos só para ficar fácil, mas nós somos um homem só. Um homem só. E dúvidas quanto à sua identidade, à sua filiação. Acontece alguma coisa? Deus não me ama? Será se Deus me vê como filho mesmo? Eu tenho que fazer algo para ser filho? Não. Esses são sintomas de pessoas que estão sendo atacadas por Amaleque. Agora, como vencer esse inimigo? Como vencer esse inimigo? Nós temos 3 chaves aqui. Eu quero te entregar essas 3 chaves para vencer Amaleque. Fica aqui que você não vai se arrepender. Eu sei que quando nós não estamos falando uma mensagem mais emotiva, uma mensagem mais melosa, às vezes é difícil prender alguém à palavra, ao ensinamento de Deus. Mas fica aqui comigo, porque se você se identificou no mínimo que foi com um desses sintomas, ou se você se identificou no começo da live em como age, quais são as presas fáceis para Amaleque, quais são os tipos de pessoas que Amaleque vai e investe pesado. Se você se identificou, fica aqui comigo, porque eu quero te ensinar biblicamente como vencer esse principado, esse inimigo. Então a primeira chave para vencer Amaleque é usar o escudo da fé, que está lá em Efésios 6. Mas como ter fé? Como ter fé? Romanos 10:17 diz: assim então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Por quê? Porque esse inimigo age colocando dúvida na gente. E a dúvida faz o quê? Roubar a nossa fé, roubar aquilo que Deus falou, roubar o que a Escritura diz ao meu respeito, o que a Escritura diz a respeito de Deus e de Cristo. Foi assim que o inimigo tentou Eva no jardim, enganou Eva, e é assim que Amaleque faz, plantando dúvidas nos nossos corações. Mas foi assim mesmo que Deus falou? Mas será se essa foi a promessa de Deus mesmo? Será se Deus pediu para eu falar, para eu continuar aqui, para eu estar nesse ministério? Será se Deus pediu para eu continuar executando essa função que o pastor, a pastora me pediu? Será que Deus quer mesmo isso para mim? Será se eu tenho mesmo que ficar nesse trabalho que Deus abriu as portas para mim? Será se eu tenho mesmo que continuar nesse negócio? Será se eu tenho mesmo que continuar nesse casamento?
né? E a gente começa a pegar muito versículo bíblico para fundamentar a fraqueza e o pecado, né? Não, mas Deus não falou que era para eu ter casado com essa pessoa. Meu querido, minha querida, você já está institucionalizado dentro da aliança do casamento. Você está dentro da aliança do casamento. Persevere. A menos que você esteja correndo perigo de morte, de ser morto. Fora isso, persevere. E a fé vem como? Vem como se eu estou enfraquecido, se eu não consigo ler a Bíblia. Gente, hoje tem aplicativo com áudio da Bíblia. Coloca a Bíblia lá em áudio para ouvir. Põe, nem que seja o dia todo. No seu trabalho, você consegue ficar com fone de ouvido? Você consegue executar o que você faz ouvindo a palavra de Deus? Faça isso. Alimente o seu espírito. Alimente, porque ele vem contra os fracos. E aquele que não se alimenta espiritualmente da palavra, ele se enfraquece. É a mesma coisa de nós não comermos. Nós ficamos fracos. Essa é a primeira chave. A chave da fé. E como ter fé? Assim, então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E o ouvir, coloque pregação, coloque a Bíblia. Primeiramente, a Bíblia em áudio. Coloque, se você pega a Bíblia, eu não consigo, eu durmo, eu não consigo, meus pensamentos eles vão para outro lugar, né? Porque o momento que dá sono e que dá distração é o momento que a gente vai ler a palavra, né? É uma prova que há uma guerra no mundo espiritual pela nossa alma, pela nossa fé. Então começa a ouvir a Bíblia. É a primeira chave para você vencer esse inimigo. Segunda chave, unidade. Unidade, comunhão. E eu quero que você vá para o nosso texto base agora. E vendo Amaleque, e veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: escolhe para nós homens e vai e luta contra Amaleque. Amanhã estarei no Então Josué fez como Moisés lhe dissera e lutou contra Amaleque. E Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Pensa bem, Moisés aqui era quem tinha o bordão de Deus. O bordão de Deus é uma figura do próprio Cristo, a vara, a palavra, o bordão, a autoridade de Deus estava sobre as mãos de Moisés. Moisés era quem estava liderando aquele povo. O Senhor entregou a vara, o bordão, a autoridade para Moisés. E ali naquele momento, Moisés dá uma ordem: olha, separa homens, vai e luta contra Amaleque, fala para Josué, e Josué obedece. Mas aí quando Moisés levantava as suas mãos, o povo de Deus, Israel, prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. E mão aqui tem uma simbologia muito profunda. Quando a Bíblia fala de algum homem, de alguma mulher e diz: e a mão do Senhor era com ele, está falando da própria figura do Espírito Santo, está falando da própria pessoa do Espírito Santo. A mão fala do executar, de poder, do executar. E quem executa isso no mundo espiritual é o Espírito Santo de Deus. A exemplo das pessoas em Atos dos Apóstolos, que no momento que eram batizadas pelo Espírito, que eram cheias do Espírito, muitas vezes eram cheias após a imposição das mãos dos apóstolos. Entenda isso, mas não tinha só uma mão comum, não era só uma mão comum de Moisés. Na mão dele estava o bordão de Deus.
estava a vara de Deus, estava a autoridade, a própria figura de Cristo, a palavra de Deus, a autoridade ali para vencer aquela guerra, a autoridade para instruir, para ouvir de Deus a instrução da guerra e repassar. Só que Moisés uma hora se cansou. Moisés uma hora se cansou e vieram quem? Vieram Arão e Hur e colocaram uma pedra embaixo de Moisés. Olha, outra figura de Cristo, a pedra. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, mas se tornou a pedra angular, a pedra principal, que tem que ser o fundamento, a rocha. A casa tem que ser construída na rocha, na pedra. E Moisés ali senta e descansa. Ele pode descansar porque ele está fundamentado. E Arão e Hur pegam ali nas mãos de Moisés, né? Moisés representando ali a autoridade, a adoração com mãos levantadas, porque a palavra de Deus diz: levantem as mãos santas em adoração. Moisés representa essa autoridade que ali levanta e adora, enquanto Arão e Hur intercedem por Moisés. Eles vão ajudar Moisés. Arão e Hur são figuras de intercessão. Enquanto Josué está lá no campo de batalha, batalhando a fio da espada. E ali Moisés, depois que colocou a pedra, e Arão e Hur pegaram os braços de Moisés, eles se firmaram. E eu quero te dar essa chave, a comunhão. Diga comigo, onde você estiver, eu não consigo sozinho. Contra Amaleque, eu não consigo vencer Amaleque sozinho, sozinha. Você não consegue. Deu uma pequena travada aqui, você não consegue sozinho. Por quê? Porque se Moisés tivesse ali com as mãos levantadas em adoração, com o bordão de Deus, com a vara de Deus na mão, com autoridade, mas nós vimos que as mãos dele se cansaram. Se não tivesse Arão e Hur para ajudar, para apoiar, para colocar o fundamento, a pedra firme, a pedra forte, que é uma figura de Jesus, para dizer, para ajudar: não, meu irmão, você está nessa situação de crise, você está nessa situação difícil, mas olha o que é que a palavra diz, se fundamenta na palavra. Foi isso que Arão e Hur fizeram. Você está com seus braços cansados em adoração, mas eu estou aqui intercedendo por você. Se Moisés tivesse com as mãos levantadas e Arão e Hur não tivesse lá, Moisés ia cansar e as mãos iam baixar e Amaleque ia prevalecer. Mas se Moisés tivesse com suas mãos levantadas, com Arão e Hur intercedendo, a pedra por baixo, Moisés ali com toda a autoridade, Arão e Hur ali sustentando seus braços, intercedendo para que Moisés continuasse em adoração e não existisse Josué com todos os homens de guerra, dando cabo de Amaleque lá embaixo a fio da espada. A espada aqui o que? É guerra, é palavra, é oração, é profetizar, é declarar a palavra, é orar a palavra. Se não tiver pessoas para guerrear, o inimigo não seria vencido. Amaleque não teria sido destruído. O que é que esse texto me ensina? A segunda chave: unidade. Para vencer Amaleque, primeiro, a primeira chave que nós dissemos, fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Começa a colocar áudio da palavra de Deus. Eu não consigo ler, eu estou enfraquecido, eu não consigo vencer Amaleque. Amaleque está vindo contra mim, porque ele vem nos momentos de fragilidade, no momento de perda, nos momentos em que nós estamos débeis emocionalmente, no momento em que nós precisamos da força sobrenatural de Deus. Coloca a Bíblia para você ouvir. A fé, ela vem
pelo ouvir a palavra de Deus, e a fé é um escudo. Efésios 10. Isso não é somente para ter uma mensagem para a gente pregar. A fé é um escudo real no mundo espiritual, para mim e para você. Segunda chave que nós estamos falando, unidade. Unidade, esse povo, a estratégia que Deus deu para Moisés foi a unidade. Moisés, com a vara de Deus, com o bordão de Deus em autoridade, Moisés tinha autoridade, ele foi chamado como líder daquele povo, levantando suas mãos em adoração. Arão e Ur ali chegando para ajudar Moisés no seu cansaço, colocou uma pedra embaixo para fundamentar, ali simbolizando a intercessão, ajudando Moisés a ficar com os braços levantados em adoração. E Josué com todos os guerreiros de Deus. Entenda, esse povo, ele não era guerreiro, mas ele tinha recebido estratégia e armas da parte de Deus. Assim como eu e você, nós recebemos estratégias e armas espirituais da parte de Deus para vencer Amaleque. Aleluia, aleluia. E eu quero te falar, o Salmo 133 diz que é na unidade que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É na unidade, não tente vencer Amaleque sozinho, sozinho você não consegue. Chame alguém para orar com você, diga, olha, é nessa hora que nós temos que deixar o nosso orgulho de lado, porque lembra que Amaleque também trabalha nas fraquezas? E o orgulho nos faz fracos espiritualmente, porque é um pecado. Nos deixa fragilizados, deixa os nossos muros ruídos, onde o inimigo pode entrar, onde o inimigo pode fazer a festa. Então chame, diga, olha, eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo ler a palavra, me ajuda em oração, me ajuda. Ora comigo todos os dias, ora comigo 3 vezes na semana, chama, faça parceiros de oração. Daniel na Babilônia tinha parceiros de oração. Daniel que foi um homem que passou governos subiram, governos caíram e Daniel continua ali sendo usado por Deus naquele lugar. Mas Daniel tinha amigos de oração. Quando o rei teve sonhos que só Daniel ali foi usado, que Daniel foi usado para decifrar, ele chamou os seus amigos para entrar em oração com ele. Daniel não era um super-homem, mas Daniel era dependente de Deus. E eu e você somos dependentes de Deus. 1 Coríntios, eu quero que você preste muita atenção. Essa terceira fase, nós já estamos terminando. 1 Coríntios 11:13 diz: por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. 1 Coríntios 11 vai falar da ceia do Senhor. E Paulo está dizendo, olha, vocês não estão se comportando como deveriam se comportar na ceia do Senhor. Eu dou a vocês o que eu recebi do Senhor. Leia o capítulo 11 todo, para você não achar e não torcer depois o que eu estou falando. Mas no capítulo 11 todo, qual era a situação? A ceia do Senhor foi instituída como memorial. Jesus disse, olha, façam isso todas as vezes que vocês se reunirem até que eu venha, até que eu volte. E ali eles se reuniam e era um memorial, o pão simbolizando o sangue, o corpo, e o vinho simbolizando o sangue de Cristo. E ali na ceia é a maior expressão de unidade que nós temos. É o momento em que nós dizemos, Senhor, o teu corpo foi repartido para cada um de nós. E da mesma forma que eu como do teu corpo e tenho parte contigo, o meu irmão come do teu corpo e tem parte contigo também. E nós somos um só, nós juntos somos a igreja do Senhor, com cada pedacinho de pão que representa um pedacinho do corpo do Senhor, juntando com o meu irmão, forma o corpo do Senhor, e o sangue do Senhor foi derramado por nós, e cada um de nós nos alimentamos dele. Mas o que é que estava acontecendo na ceia do Senhor? Eles chegavam naquela época,
E uns comiam na frente, outros comiam depois, e uns ficavam com fome, outros se alimentavam. E aqui em 1 Coríntios 11:20 diz: porque quando vos ajuntais em um lugar, isso não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e outro está embriagado. Não tendes porventura casa para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm? O que vos direi? Devo louvar-vos? Não, eu não os louvo. Isso é Paulo dizendo, porque uns traziam naquela época, eles se ajuntavam para fazer esse banquete e comemorar a ceia do Senhor, e uns levavam, outros que não tinham condições financeiras, que não podiam levar. Os que levavam comiam, os outros não comiam. E o que é que a palavra de Deus diz no verso que eu li? Em 1 Coríntios 11:30, por causa disso, Paulo vai dizer, porque não tinham discernimento do corpo do Senhor, estavam fazendo isso de forma indigna, e ele diz, por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Em outras traduções, não poucos dormem. É nessa hora que Amaleque vem, quando nós queremos ficar independentes, fazer o que nos dá na telha. E por que eu trouxe isso da ceia? Porque a ceia é a nossa expressão maior de unidade. E a Bíblia diz que por isso, por não discernir o corpo do Senhor, é porque nós discernimos o corpo do Senhor que nós queremos estar juntos, que nós queremos estar ligados, que nós queremos estar unidos em um só corpo e um só espírito. Mas entra o quê? Entra a crítica, como eu já falei, que é um dos sintomas para nós sabermos que nós estamos sendo atacados por Amaleque. Entra as críticas, entra a insubmissão, entra o pecado, e aquilo vai turvando o nosso olhar, e nós já passamos a olhar o nosso irmão de maneira diferente, não como se fosse o nosso irmão, mas como se fosse o adversário, um inimigo. E aquilo faz com que nós não discernamos o corpo do Senhor, e isso traz fraqueza, enfermidade e morte. É o que diz a palavra do Senhor. E aí estamos sendo atacados por Amaleque e presas fáceis na mão de Amaleque. Presas fáceis. Né? Para concluir essa chave da unidade. Né? Para concluir essa chave da unidade. Em Eclesiastes diz, né, que um cordão de 3 dobras, simbolizando aqui, né, nós com o Senhor, simbolizando Pai, Filho e Espírito Santo também. Um cordão de 3 dobras, ele é muito difícil de se romper. A força da unidade, a força de estarmos juntos. A Bíblia fala que é melhor serem 2 do que 1, porque, né, quando um estiver passando por dificuldade, o outro pode ajudar. Quando um está caído, o outro pode levantar. Quando um está fraco, o outro pode fortalecer. E é nesse momento, peça ajuda. Não seja orgulhoso, fique em unidade, em comunhão. Não é só ir para a igreja. Tem gente que vai para a igreja, mas não está em comunhão. Não discerne o corpo de Cristo. Não discerne, não quer estar em comunhão por livre e espontânea vontade. Né? Eclesiastes 4 diz, do 4, 11 e 12 diz, também se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão. Porém, como poderá um só se aquecer? E se alguém prevalecer sobre ele, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa, não se quebra tão depressa. E eu quero te dar a terceira chave para vencer Amaleque. Essa palavra, eu usei essa palavra porque essa palavra está na moda, viu? A chave. Mas Jesus fala para Pedro, né, que ele nos dá as chaves dos céus, né? O que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Depois ele repete isso para os discípulos dele, não só para Pedro.
Então a terceira chave para vencer Amaleque: submissão a Deus, a sua palavra e a autoridade. Êxodo 17:10 diz: então Josué fez como Moisés lhe dissera e lutou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Repita comigo aí onde você está. Então Josué fez como Moisés lhe dissera. Quem era que estava com autoridade? Quem era que estava com um bordão na mão? Moisés. E Josué fez segundo o que Moisés lhe dissera, segundo as ordens, segundo as instruções que ele tinha recebido de Deus. Ele fez exatamente como Moisés disse. Quando reconhecemos e nos submetemos à autoridade, nos desligamos da rebelião. Eu quero que você entenda isso e abrigue isso no seu coração. Quando nós entendemos a autoridade de Deus e a autoridade que Deus conferiu a pessoas que vão andar conosco, isso livra o nosso coração da rebelião. 1 Samuel 15:1 diz: Samuel também disse a Saul: o Senhor enviou-me a ungir-te para ser rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenta à voz da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel, como ele se deitava em espera por ele no caminho, quando ele subia do Egito. Agora vai, olha a ordem que Samuel dá para Saul. Agora vai e fere Amaleque e destrói por completo tudo o que eles têm. E não os poupa, mas mata tanto homem como mulher, como criança, e também os que mamam, boi e ovelhas, camelos e jumentos. Gente, quando nós olhamos para esse texto, o inimigo era o mesmo, Amaleque. Mas nós olhamos e nós podemos até pensar: nossa, como Deus é sangrento. Podemos achar que Deus é um Deus sangrento, um Deus que gosta de carnificina. Só que eu quero que você entenda que aqui é uma figura para nós, que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. E quando Samuel chega para Saul e fala: olha, mata todos os amalequitas, mata, não poupa, nem mulher, nem criança, nem os que mamam, nem boi, nem ovelha, nem camelo, nem jumento. Eu quero que você entenda que aquele principado, que aquele povo daquele principado, para nós hoje são demônios, são principados, potestades, demônios, castas demoníacas das trevas. Então o que é que Samuel estava dizendo hoje? Para o nosso contexto, o que é que Deus está falando? Olha, destrói os amalequitas. Acaba com o pecado no seu meio, seja ele um pecado grande, que você considera grande, seja ele um pecado, por exemplo, os que mamam, as crianças, pecado intermediário, os que mamam, os pecados pequenos. Ovelha é inofensiva, né? Tem pecadinho também que é inofensivo, que a gente acha que é inofensivo, né? O que é que tem alguém ligar para minha casa e eu dizer: olha, diz aí que eu não tô. Né? O que é que tem eu deixar de dizimar e suprir a minha casa em tempos tão difíceis, deixar de honrar a Deus? Você não honra homens, você honra a Deus em primeiro lugar. A Deus. Né? O que que tem eu ser uma mulher rixosa, insubmissa ao meu esposo? Afinal de contas, ele é muito ruim. Ele enche a minha paciência, ele me humilha. E a gente vai ali achando jeito, né, de permanecer com os nossos pecados. Mas Deus disse para Samuel falar para Saul: acaba com tudo, não deixa nada vivo, mata tudo, acaba com esse pecado. Acaba com esse pecado. Só que olha o que foi que aconteceu. 1 Samuel 15, a gente já está terminando. No
1 Samuel 15, verso 20. E Saul disse a Samuel: sim, obedeci à voz do Senhor, e segui pelo caminho que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Né? Olha, isso daqui eu já consertei na minha vida com Deus. Essa área aqui eu já consertei com Deus. Ah, mas me submeter a meu esposo não dá. Não dá. Ó, essa área aqui eu já consertei com Deus. Agora, não irritar o meu filho, como a palavra diz, não, pais, não irritem os seus filhos. Não dá, porque meu filho é muito insubordinado. Olha, isso daqui eu já me consertei com Deus. Mas esse pecadinho aqui não, esse meu pecadinho de estimação não. Esse daqui tem que ainda falar. Vamos continuar. Ele deixou Agag, rei Amaleque, vivo quando Deus disse para ele destruir tudo. E disse: olha, eu deixei Agag, ele falou para Samuel, eu deixei Agag vivo, mas o restante dos amalequitas eu destruí. Porém, no 21, o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo, para sacrificar ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Como Saul é espiritual. E como quando Amaleque está influenciando a nossa vida, nós travou, eu vou repetir. E como quando Amaleque está influenciando nas nossas vidas, está vindo atacar nas nossas fraquezas, como nós também conseguimos fingir uma falsa espiritualidade para fundamentar o nosso pecado. Deus mandou acabar com tudo. Deus mandou acabar com o rei Amaleque, o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, com os amalequitas, com bois, ovelhas, crianças, os que mamam, todo mundo. Deus mandou destruir. Mas eles ficaram. E sabe, e Saul ainda chega para Samuel e fala: não, mas o que era o melhor, o povo pegou para fazer um sacrifício a Deus. Ainda espiritualizou o negócio para sacrificar ao Senhor. Ainda espiritualizou. E Samuel, no 22, disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas, queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se melhor do que a gordura de carneiros. A Bíblia fala que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E foi justamente assim que Saul terminou. Consultando uma médium, porque a rebelião fez com que o Senhor afastasse o Espírito do Senhor dele e ele fosse o quê? Fosse possuído por um espírito imundo, que quando Davi ali adorava, o espírito se afastava, mas depois voltava. E o final de Saul foi triste. Saul, como foi ungido rei, as pessoas têm mania de dizer: Saul foi o rei que o povo escolheu, mas Davi foi o rei que foi ungido por Deus, que foi escolhido por Deus. Não, Deus escolheu Saul, Deus ungiu Saul. E Samuel fala para Saul: hoje mesmo Deus confirmaria o seu trono, mas por causa das desobediências recorrentes de Saul, da rebelião. Antes disso, Saul, ele erige um monumento em honra a ele. Ele não queria mais dar honra a Deus, mas ele queria ser honrado. Ele queria fazer do jeito dele. Ele era independente. Ele era aquele rei que consertava, que obedecia pela metade, obedecia às instruções de Samuel pela metade. Eu faço o que me convém, o que não me convém eu faço do meu jeito. E quantos de nós não somos da mesma forma? Esse é um sintoma de pessoas que são
cativas, que foram tomadas cativas de Amaleque. Que a sua mente já foi tomada cativa de Amaleque. Pessoas que não se sujeitam à autoridade, pessoas insubmissas, mas que usam até mesmo de uma espiritualidade para fundamentar a sua rebelião, para fundamentar o seu pecado. Misericórdia. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O primeiro que nós temos que nos sujeitar é a Deus. Depois, as lideranças que Deus colocou no nosso caminho. Nós, esposas, temos que nos sujeitar aos nossos esposos. É sujeição. Não tem outro nome, não tem como florear. E se você se incomoda porque eu estou falando isso quando chega na questão conjugal, isso já é um indício de que você está sendo atacada por Amaleque, que você é presa fácil para Amaleque e que você precisa pegar essas chaves que nós falamos aqui para vencer Amaleque, para vencer o inimigo. Nós temos, primeira chave, usar o escudo da fé. A fé vem pelo ouvir. Como ter fé? Como não duvidar? Como não duvidar da minha identidade de filho e de filha nos tempos difíceis, nos momentos de fraqueza? A fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra de Deus. Põe um áudio aí da Bíblia. Come a Bíblia. Lê a Bíblia. Ah, mas eu não consigo. Põe o áudio da Bíblia. Vai para os cultos. Esteja em comunhão. Assiste pregação, chama. Depois, segunda chave, sozinho você não consegue, é a unidade. A segunda chave é a unidade. Enquanto Moisés estava com os braços levantados em adoração, mas suas mãos pesaram, ele estava com o bordão de Deus, com a autoridade que Deus conferiu para ele, na luta contra os amalequitas. Chegou Arão e Ur, colocou o bordão, colocou uma pedra debaixo onde Moisés pôde se apoiar, outra figura de Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram. Veio Arão e Ur, ajudou na intercessão, enquanto na proclamação da palavra, a palavra é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Como era que eles guerreavam? Pela palavra. Lá estava Josué no campo de batalha com os guerreiros, batalhando contra os amalequitas, e eles foram até o sol se pôr e deram cabo de Amaleque. Deram cabo de Amaleque. Por quê? Porque eles agiram em unidade. Terceira chave, submissão. Josué fez conforme Moisés, que era aquele que tinha autoridade, o bordão, a vara, falou para ele da estratégia que Deus tinha dado. E ele se sujeitou, se submeteu e venceu. Assim também você só vai vencer na sua casa quando você cumprir os princípios de submissão. Submissão a Deus, submissão à palavra, submissão ao seu esposo, submissão, homem, se você é homem e está me assistindo no seu trabalho, submeta-se ao seu chefe, submeta-se às autoridades institucionais que Deus colocou no nosso país. Submeta-se, não dê jeitinho. Submeta-se. Se eu não me submeto a quem eu vejo, eu não consigo me submeter a quem eu não vejo. É o mesmo princípio do amor. Se eu não amo a meu irmão, a quem eu vejo, como eu vou dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo? É na unidade que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Tendo discernimento do corpo. Tendo discernimento do corpo do Senhor. Em unidade nós vencemos. Terceira chave, submissão. Submissão. Submissão, sujeição em todas as esferas. E eu quero terminar dizendo essa frase para vocês. Se andarmos em fé, unidade e submissão, que foram as 3 chaves que nós demos aqui. Fé, unidade, submissão. Se nós andarmos nisso, Amaleque não vai ter vez contra nós, mas Deus vai usar a nossa fraqueza para aperfeiçoar o poder dele. Lembra de Paulo?
Paulo rogou a Deus por 3 vezes para que tirasse o espinho da sua carne. E Deus falou para Paulo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se nós cumprirmos os princípios, se nós, quando estivermos fracos emocionalmente, com ansiedade, com pânico, tantas pessoas com ansiedade e pânico, é terrível, nós não conseguimos fazer nada, nós ficamos paralisados, nós não conseguimos orar. Quantos momentos de fraqueza espiritual, é justamente nesse momento que Amaleque vem e nos abate, é no momento de fraqueza. Ele pegou o povo quando foi tirado com mão forte e poderosa do Egito, e os que ficaram para trás, mulheres, crianças, idosos, os fracos que ficaram para trás, aqueles que não querem se comprometer, aqueles que não querem andar em unidade, aqueles que ficam para trás, são essas as presas de Amaleque. E eu quero te falar que se você pegar essas 3 chaves que foram colocadas aqui, você vai obter vitória. Quando você estiver fraco, chame alguém maduro espiritualmente. Eu preciso de ajuda. Ora comigo, eu não estou conseguindo orar. Eu preciso me alimentar, mas eu não estou conseguindo nem ler a palavra. Coloca o áudio, se submeta à palavra de Deus, se encha do Senhor, se encha, coma. Porque Amaleque pega os fracos, nós precisamos de estar alimentados espiritualmente. Se você andar nessas 3 chaves, você vai poder falar como o apóstolo Paulo, um homem que era alinhado com Deus e que quando veio a fraqueza, Deus disse: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A sua fraqueza não vai ser motivo para Amaleque abater você, mas a sua fraqueza vai ser usada para a glória de Deus, para a glória de Deus, e não como brecha para Amaleque atacar você, para Amaleque dar cabo da sua vida. Amém? Amém? Em tempos de guerra, como diz a pastora Ludmila Feber no seu louvor, no louvor que ela fez, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Aleluia. Aleluia. Eu espero que essa live tenha sido um divisor de águas na batalha. Nós temos passado os dias de fraqueza espiritual. Quantas pessoas dizendo: eu não consigo orar, eu tô desanimado, eu tô fraco. Se você entrou já no final, essa live vai ficar gravada. Essa live vai ficar gravada para que você possa saber das estratégias que a palavra do Senhor fala. Que a palavra do Senhor fala. Tá, eu quero agradecer. Eu tô vendo aqui alguns comentários. A Dênia, pastor Wilson. Eu quero agradecer ao Vitor, meu irmão Vitor, que entrou. A Silvinha, tantas pessoas, a Silvia, minha irmã, e tantas outras pessoas, outros nomes que entraram aí e eu não consegui identificar porque eu não conheço. Eu quero agradecer a vocês. Agradecer. Vamos orar uns pelos outros. Por isso que Paulo sempre pedia. Em todas as cartas de Paulo isso é pontual. É pontual. Paulo vai dizer: olha, orem por mim. Né, para que me seja aberta uma porta, para que seja colocada a palavra certa na minha boca, orem por mim. Ele sempre estava pedindo. Paulo, um homem extraordinário no Senhor, um homem de oração, mas ele sabia que ele não podia ir só, que ele não conseguia vencer tudo só, continuar só. Nós não conseguimos, meus queridos, nós não conseguimos sozinhos. Nós conseguimos com a ajuda do Senhor e em unidade nós conseguimos com a ajuda do Senhor em unidade. E agora eu quero orar pela sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus,
Pai, em tempos de guerra, nós não podemos parar de lutar, Senhor. Eu sei, Senhor Deus, que os momentos de desânimo vêm, os momentos de crise vêm, os momentos de crise no casamento vêm, de crise com os filhos, de crise financeira, de instabilidade por mudanças na nossa vida, seja mudança geográfica, seja mudança em áreas das nossas vidas, mudança ministerial, mudança financeira. Tínhamos, Senhor Deus, o emprego, já não temos mais. Tínhamos, Senhor Deus, provisões, já não temos mais. Tínhamos um negócio, quebrou. Senhor, sabemos, Senhor Deus, que a nossa vida, Senhor Deus, é como a erva, que hoje é, amanhã já não é, que há uma instabilidade, mas isso, Senhor Deus, nos empurra para a dependência do Senhor. Eu quero pedir, Senhor Deus, que essas 3 chaves que foram faladas nessa live, elas sejam agarradas, entregues e agarradas agora pelas mãos de cada pessoa que assistiu, de cada pessoa que vai assistir essa live, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus. Quantas pessoas, Pai, quantas pessoas idosas, o Senhor está falando comigo agora. Quantas pessoas idosas, nesse momento de isolamento, se sentem assim, enfraquecidas espiritualmente, porque são de grupo de risco e ficaram muito tempo sem a comunhão com os irmãos na igreja, sem ver os seus irmãos, ficaram em isolamento. Oh, Pai, eu peço que o Senhor coloque essas chaves nas mãos de cada pessoa agora e que elas acessem, Senhor Deus, pela fé na Tua palavra. Assim como o Senhor disse que seria nos dado chaves, Senhor Deus, para o reino, que nós consigamos acessar, porque o Senhor já venceu na cruz do Calvário. O Senhor já venceu Amaleque na cruz do Calvário, Senhor Deus. O Senhor já nos deu as armas necessárias para vencermos. O Senhor já nos deu uma armadura, o capacete, a couraça, o cinturão, a espada, as botas. O Senhor já nos deu tudo que nós precisamos. E o Senhor já nos deu uma palavra, Pai, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Contra a igreja. A igreja, as portas do inferno prevalecem quando eu não entendo isso e quero andar sozinho, individualmente, quando eu não discerno o corpo do Senhor. Mas as portas da igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. Quando nós andamos em unidade, porque é lá onde o Senhor ordena a bênção e a vida. Ó, Pai, toca no coração das pessoas que estão afastadas, Pai. Afastadas das suas congregações, das suas igrejas, para que elas busquem os seus líderes, busquem os seus irmãos e digam: olha, eu não consigo, eu já até tentei voltar, mas eu não consigo, sempre acontece uma coisa antes, me dá aquele desânimo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós declaramos quebrados, Senhor Deus, essas correntes. Declaramos quebradas essas correntes que impedem você de estar em comunhão verdadeira, de voltar à comunhão, de voltar à sua congregação. Se você se feriu por alguma coisa, se você está ferido, libere perdão nessa hora, porque a falta de perdão é uma isca de Satanás. Libere perdão nessa hora e volte a estar em comunhão. Sozinho você não vai conseguir. Ó, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero declarar sobre as pessoas que não conseguem se submeter a uma autoridade, Senhor. E que tem atrasado, Senhor Deus, o que o Senhor quer fazer na vida delas.
tem atrasado planos, tem atrasado aquilo que já está pronto e determinado na eternidade para elas, mas que elas não conseguem acessar. Nas obras que elas não conseguem andar nelas, as obras que já foram feitas de antemão, que já foram previamente feitas, como diz em Efésios capítulo 2, que tem obras que já foram feitas na eternidade para que nós andemos nelas. E essas pessoas não conseguem acessar, Pai. Por quê? Por causa da rebelião, por causa do coração rebelde, porque não consegue se submeter nem a Ti, Pai, nem às suas lideranças. Não conseguem estar em comunhão, não conseguem estar em unidade. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, eu declaro, juntamente com os teus filhos que estão assistindo essa live, juntamente, Senhor Deus, com o teu Espírito Santo que está aqui, eu declaro, Senhor Deus, essas pessoas libertas, que a mente delas sejam libertas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Pai, toma, Senhor Deus, aquelas pessoas que deixam Amaleque, Senhor Deus, fazer a festa e entrar pelos pecados, Pai, que elas não conseguiram dar cabo. Em nome de Jesus, Senhor Deus, quebra as cadeias na vida dessas pessoas. Quebra as cadeias, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E eu declaro, Pai, que as nossas fraquezas, elas serão, Senhor Deus, usadas para a Tua glória, para aperfeiçoar o Teu poder em nós, Senhor. Aperfeiçoar o Teu poder em nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo início de noite, né? Já vamos para as 6. E muito obrigada a todos vocês. Eu sei que não é fácil permanecer aqui ouvindo, né, tantos versículos, mas eu creio que vai ser um divisor de águas na sua vida, na batalha que você tem que travar todo dia, porque você foi alistado para a batalha. Não fuja dela. O Senhor conta com você nessa batalha, o Senhor conta comigo. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.